Bom dia, São Borja! Nós vivemos várias lutas internas do consciente e o inconsciente, né? Dentro de nosso cérebro, dentro das camadas do cérebro e das funções, né? Simpático, parasimpático, dentro dentro das glândulas, dentro da neuroplasticidade do cérebro. Nós vivemos várias lutas entre o consciente e o inconsciente. Muitas vezes replicadas pela infância, porque até os 8 anos nós formamos uma identidade. E dependendo do período, dependendo da forma, dependendo da atuação dos pais, da família, nós temos uma posição independente ou uma posição dependente da sociedade. Independente da sociedade integralmente é raro. Um exemplo, se os pais foram pessoas que tinham um trabalho informal ou um trabalho autônomo de criação de algo, construção, que envolvia criatividade, que envolvia construção de algo, os pais deixaram um legado, uma dinâmica. Se eles conseguiram a tempo ou na época passar isso, é outro questionamento, porque cada forma, cada construção da família é diferente uma da outra. Já os pais que tiveram um emprego formal, com uma carga horária de trabalho protocolar, né? Eles passaram para os filhos outro tipo de desenvolvimento mental, neuroplástico, né? As informações eram com doutrinas diferentes. Portanto, hoje nós somos reflexos do consciente ou inconsciente. E temos uma eterna luta do consciente e do inconsciente. Nós inconscientemente queremos realizar algo, mas realizamos coisas conscientes que nós não gostaríamos. Então, na verdade, muitas vezes a gente está replicando o aprisionamento do inconsciente em detrimento do consciente. Se nós trouxer o inconsciente para o consciente, nós vamos nos libertar, fazer o que a gente gosta, nos moldar ao que a gente gosta, com a neuroplasticidade que é necessário para cada processo, para cada projeto, com o tempo também do aprendizado que nós não tivemos na infância, mas se a gente abraçar a criança interior e trilhar o processo da neuroplasticidade, que é formar um cérebro novo, né, de uma mudança biológica, que é construir um território biológico interior diferente, aí do cérebro, da neuroplasticidade, passar para o organismo, né, através da nutrição de todos os órgãos, uma nova postura, as células se renovam de
7 em 7 anos. Então toda a postura vai ficar diferente. Para isso, vai haver uma batalha interna e externa, porque a expectativa das pessoas lá fora é uma. A expectativa de quem está se renovando, né? O consciente, inconsciente, o ego, o superego, está renovando os seus arquétipos, né? Renovando a ânima, o ânimos, o mago, mudando a mentalidade realmente. Ânima é o lado masculino, né? Não, a ânima é o lado feminino, ânimos o lado masculino. Então nós temos que interagir com o nosso cérebro de várias formas, principalmente a nossa a voz interior, regular ela, e a nossa criança interior. A criança interior que é desperta, tem que ser acolhida, ela vai aprender a interagir, a acolher também. E nenhuma dessas formas muda se não mudar o consciente e o inconsciente, não trabalhar o cérebro, todas as camadas. O cérebro reptiliano, o cérebro simpático, parasimpático, o sono reparador. Essa mudança é interior. E quem comanda a mudança interior é a nossa voz interior, é a criança interior acolhida. A criança interior acolhida, colocada no universo para agradecer, para mudar a frequência, mudar o magnetismo, trabalhar a parte interpessoal, interior, ao mesmo tempo que trabalha a parte intrapessoal, perdão, ao mesmo tempo que trabalha a parte interior intrapessoal, melhorando, se aperfeiçoando todos os dias, né? Tendo a sua própria psicanálise, passar para a convivência interpessoal com as outras pessoas. Melhor, né? Escutar mais, dar o tempo das pessoas, colocar o seu tempo para as pessoas. Comunicação melhor, né? Como eu escrevi de manhã. Símbolos nossos, de ações nossas, de práticas. Eu escrevi aqui para ficar melhor, eu vou ler o que eu escrevi de manhã. Para continuar melhor o texto. Essa parte é a parte mais importante, mas que nós conseguimos construir no caminho. É apenas dentro do caminho que a gente consegue construir. A parte da nossa simbologia, o que nós queremos passar, né, para os outros, a nossa simbologia, os símbolos, só achar aqui que eu já perdi, ó. Os símbolos achei
os símbolos da nossa ação, a nossa representação. O que nós vamos representar realmente? Representa um símbolo de ação. Representa ação. O nosso símbolo de ação. Qual é o molde que nós vamos colocar em construção? Qual é a nossa construção? A nossa representação? A maneira de trabalhar, a maneira que nós interagimos com o mundo, é a nossa representação. E isso pode representar aquela criança lá dos 8 anos, reativar, pode representar a família, as lutas sociais, pode representar, mas nós temos que fazer uma regressão e começar a generar aquela criança lá, moldar ela, regredir, pensando, o que eu passei até os 2 anos, como que era? Houve uma separação dos pais, eu estou replicando, né? Chegar a um ponto e também replicar uma separação. O que eu repliquei dos 2 anos? O que eu repliquei até os 4 anos? Eu quebrei uma perna, eu fiquei internado no hospital, né? Eu tomei muito remédio. Teve tempo que eu tive que parar, que eu tive que me recuperar através de remédio, através disso, através daquilo. O que eu fiz até os 6 anos? Eu me recuperei, eu comecei novas habilidades, eu comecei a andar de bicicleta. O que a minha família fazia? Eles eram autônomos. Eu aprendi a ser autônomo, eu não me encaixo no emprego. Eu quero fazer as coisas livre. Até os 8 anos, nós iniciamos um novo projeto. Os pais compraram um terreno, começaram a construir. Será que é por isso que eu também hoje eu comecei a construir, entrei nos terrenos novos, comecei a construir. Já comecei a replicar, então, a essência dos meus pais, né? O meu bisavô trabalhava com as plantas, a natureza, e eu estou começando a replicar a criança interior do meu bisavô. Eu estou conseguindo, né, vencer as etapas, conseguir generar algo. Qual é a etapa que me falta? O que ainda não está ajustado? Relacionamento, vida social, a minha missão, né, nessa terra, a minha missão em São Borja. Qual que é a minha missão em São Borja? O que eu estou preparado para fazer? O que eu já fiz, né? Os torneios, de tão livre que eu era, jogar o futebol livre, dos torneios que eu fazia quando criança, os torneios que eu continuei fazendo quando adulto. Consciente e inconsciente vão estar nessa eterna briga. O consciente muitas vezes quer, eu tenho que arrecadar o dinheiro para fazer, alguém vai ter que fazer por mim, eu tenho que aprender com alguém, um mestre. E o inconsciente às vezes está latente lá dizendo, não, aprende contigo mesmo. Aprende com a tua família, aprende com o que eles fizeram, construíram de bom e o que eles não tiveram capacidade de fazer. Mas usa as coisas boas e as que eles erraram também para ti. Então é sobre isso, gente. A psicanálise, a psicologia, ela é para usar o acolhimento da mãe, né, que abraça o filho, e levar para o mundo, que é o pai, né? É o arquétipo de levar para o mundo, a magia de conquistar, né? E usar o mago, que é tanto feminino como masculino, que é o interagir com sonhos, né? Interagir com o lúdico. E usar esses arquétipos todos de conhecimento, se nutrir bem, colocar o cérebro em ordem,
realmente ver ao redor, ver ao mundo quem é que realmente nos completa, quem nos dá um algo mais, e buscar essa mentoria para dessas pessoas. Então, é o símbolo de ação, é a representação que nós vamos ter. Quem é a minha representação? Eu mesmo? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha companheira? Quem é meus filhos? Quem é a minha representação? Além de mim. Eles vão ter que trilhar junto. Nós trilhar junto com alguém para criar a nossa representação neste mundo. A parte coletiva, que dá a onda do universo, a frequência igual. Pessoas com frequência diferente não se alinham, por mais que a gente tente. A frequência dela não está igual. Tá bem, pessoal? Pense nisso, estude psicanálise. Nós temos Freud, Lacan. Ontem a gente estudou a filósofa, né, a psiquiatra, né, que também foi autodidata, Melanie Klein, Lacan, passear pelo estoicismo, né, que dá um pouco de temperança, um pouco de resiliência. Boa tarde, vamos adiante, pessoal. Gostou? Curte aí.